do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPé, e ex-secretário de Estado da Agricultura. O ilustríssimo senhor Antônio da Silva Ferreira, coordenador do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Teresa e chefe do Polo de Santa Teresa. O ilustríssimo deputado federal Evaí de Mello. Eu gostaria de cumprimentar também, agradecer a presença da vereadora Josete, vereador Braz Brau, Gregório, Lepaus, Giovanni, Delosmar, Dequinha, do vice-prefeito César Simonassi. A Câmara Municipal se encontra toda aqui, né? E agradecer de uma forma muito especial a todos aqui presentes. Dizer que essa audiência ela é muito importante, não só pelo tema, né, pelo problema que nós estamos passando em nosso município e a nível de Brasil, mas pela importância da classe aqui hoje envolvida, né? A agricultura é a classe número 1 do nosso município, sem dúvida nenhuma. É a responsável número 1 pela arrecadação do nosso município. Então, assim, eu fico feliz, né, de poder estar realizando essa audiência, não pelo tema, pelos problemas que nós estamos passando, mas sim por vocês estarem aqui todos envolvidos, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir colher um fruto bom dessa audiência. Nós vamos sair daqui melhor do que chegamos. Gostaria de cumprimentar também a Adriana Hassel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o representante da Associação do Gado de Leite, Luiz Gonzaga Santos, secretário de Articulação Política, Santo Pereira de Mello, diretor do IFES, Valquíria Barcelos Esperandil. Gostaria de convidar também para a mesa e agradecer também, desde já, pelo espaço e a parceria que nós tivemos através do IFES para a realização dessa audiência. O representante do IMA, Felipe Moraes, o representante da INCAPé, Ranusa Kofler, representante do senador Cantarato, Roberto Carlos Teles. Convidar para a mesa também, representando o Poder Executivo de nossa cidade, o vice-prefeito César Simonassi. E cumprimentar todos aqui presentes mais uma vez. Muito obrigado pela população, mesmo quem não é agricultor, mas está aqui por entender que a causa é uma causa muito importante. Composta a mesa, declaro abertos os trabalhos. Senhoras e senhores, a audiência pública é uma forma de promover a participação popular no processo de decisão sobre coisa pública. Assim sendo, gostaria da colaboração de cada um de vocês, no sentido de que possamos direcionar os trabalhos nessa tarde adentro, em um espírito democrático, em que cada um de vocês terão a oportunidade de se expressar. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos e frisar quão grande é a importância de cada um nesse processo. Por mais um ano, a seca no estado do Espírito Santo tem destaque na mídia. Por sua vez, a CESAM veiculou matéria em A Gazeta no dia 23 de nove de 2019, em que anuncia a inclusão de mais 3 cidades na lista de racionamento de água, sendo elas Santa Maria de Jequitibá, Mantenópolis e Santa Teresa. Nesta, o racionamento se deve ao baixo nível da água do rio São Lourenço e do rio São Pedro, o que acarreta na redução da vazão para a sede do município. O distrito de Santo Antônio do Canaã também passa por um sistema de rodízio de abastecimento, sendo as localidades abastecidas em dias alternativos, devido, nesse caso, à baixa vazão do rio
5 de novembro. Considerando que o município vizinho de São Roque, do Canaã, também recebe vazão dos rios teresenses, o mesmo veículo de comunicação é categórico quando informa que, no final de agosto, o sistema ficou mais severo e passou a fornecer água em apenas um dia a cada 3. Adiante, temos a situação dos produtores rurais de Santa Teresa e São Roque do Canaã, que estão sentindo na pele e no bolso a escassez de chuva. Mediante determinação da Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGE, e com a baixa vazão do rio Santa Maria do Doce, já está estabelecido rodízio para a captação de água. De acordo com a publicação, agricultores que utilizam-se das subbacias do Rio Perdido, Alto Santa Maria, Tabocas, 5 de novembro e 25 de julho, sofrem com a restrição para irrigar suas lavouras. Outro ponto de destaque são as dívidas contraídas por produtores rurais, que correm em busca de renegociação junto às agências bancárias, amparados por um programa do governo federal voltado aos produtores que tiveram alguns prejuízos provocados por fatores climáticos, nesse caso, a seca. No decorrer dos pronunciamentos, esperamos sanar muitas dúvidas com relação ao tema, impactos da seca no município de Santa Teresa. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum representante de algum banco do município de Santa Teresa aqui? Do Sicob, do Banesp, do Bradesco, do Banco do Brasil? Então, deixar registrado, gente, que foi convidado, tá? Todos os bancos de Santa Teresa. Eu vou ler aqui. Foi convidado a AGER também, que respondeu hoje, né? Estava tudo certo, confirmada a presença, mas nós recebemos hoje esse ofício. Vou ler para vocês. Prezados, por solicitação do diretor-presidente, senhor Fábio, informamos que estava previsto a participação do mesmo na referida audiência pública. Porém, surgiu um agendamento de urgência em função das fortes chuvas na região da Grande Vitória e, por esse motivo, não chegaria a tempo em Santa Teresa. Informamos ainda que o diretor-presidente se compromete em agendar nova audiência para tratar sobre o assunto em questão. Banco do Brasil, faz favor, bota uma cadeira para ela também, Devaci. Não pode responder pelo representante. Tudo bem. Tem mais algum representante, então? De algum banco? Né? Então vamos dar sequência. Prosseguindo, informo aos presentes que aqueles que desejarem fazer perguntas escritas deverão solicitar as cédulas aos servidores que estão dando suporte à audiência. Da mesma forma, encontra-se posicionada nesse auditório mesa com cédulas e caneta para o mesmo fim. Aqueles que optarem por fazê-las por escrito, peço que as formulem durante ou após a fala dos expositores, oradores ou membros da mesa. Informo também que após a fala dos expositores e oradores e membros da mesa, estará circulando microfone sem fio para a formulação de perguntas para os que desejarem fazê-las oralmente. Solicito aos participantes que, quando de suas perguntas, se identifiquem, ressaltamos que as perguntas oral devem ser formuladas atendendo o prazo máximo de 2 minutos, devendo tratar do tema em questão. Oportunamente, franqueio a palavra aos expositores, conforme lista de inscrição. Lembramos que cada expositor terá 15 minutos de sua fala sem a parte. Então, o primeiro expositor escrito é o senhor Enio Bergoli, engenheiro agrônomo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural da Incapé. Eu pediria à mesa que vamos desfazer a mesa, puxar as cadeiras para o lado, porque o Enio vai precisar fazer uma apresentação e a tela se encontra-se no fundo da mesa.
Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que quem está mais à frente, eu acho que não vê a parte de baixo, né? Ou eu estou ruim de ângulo aqui? A última está difícil. De repente, pode dar um pulinho para trás aí, porque tem algumas informações que são importantes. Às vezes as informações, as últimas, são mais importantes que as primeiras, né? Se tirar já melhor? Eu e o Berto, ele está podendo ler. Não, até falar do Berto. Mas vai ficar um pouquinho ruim. Mas vamos lá, gente. Primeiro, eu conheço muitas pessoas aqui, mas gostaria de me apresentar. Eu sou Enio Bergoli, sou servidor de carreira do INCAPé, assim como a Ranusa, né, minha colega que está aqui, só que um pouquinho mais antigo que ela. Eu sou um agrônomo concursado do INCAPé há quase 34 anos. Ninguém diz. Na verdade, se ninguém diz, só eu falo, né? Porque a minha calvície condena já. Tive, assim, ocupação de alguns cargos aí na minha profissão, como presidente do INCAPé, secretário de Estado da Agricultura, que mais tempo ficou no cargo, e quero registrar para vocês que, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui em Santa Teresa, estar aqui no IFES, né? Essa instituição que cresce muito no nosso estado e que nos dá tanto orgulho. Agradecer ao convite, né, ao presidente Bruno, mas especialmente, né, ao Bruno Bride, que foi o vereador proponente, ao Cláudio Novelli, que conversou muito comigo, né, sobre os temas a abordar aqui. Me colocaram um desafio muito grande, porque é muito difícil você extrair dados para caracterizar, tanto do ponto de vista do quadro natural, quanto informações de política pública, você conseguir extrair esses dados para o município. E aí eu fiquei uns 10 dias trabalhando nisso para trazer essas informações mais recentes, né? Então agradeço muito. Cumprimentar todos os produtores que estão aqui, a diretora do centro, o professor Antônio Elias, que passou por aqui, um grande amigo que está lá atrás. E a nossa representante está aqui, a nossa Adriana, né? Nossa eterna presidente do Sindicato dos Trabalhadores, né? Prazer estar com vocês. Vamos lá? Você pode ir passando? Eu vou tentar acelerar bastante. Didaticamente, eu separei em 6 pontos para abordar. São coisas breves. Primeiro, falar um pouquinho sobre as características do quadro natural de Santa Teresa. Como é Santa Teresa independente de seca ou de chuva? Entendeu, Roberto Carlos, que representa o nosso senador Contarato. Depois, caracterizar a crise hídrica a partir de 2015. Quero registrar aqui com muito prazer, né, e alegria a presença do deputado Evair de Mello, deputado federal, que é um gigante, não só representando a agricultura do nosso estado, mas brasileira como um todo. O Evair está desde esse período todo de seca e de chuva, né, lá em Brasília, batalhando para nós. Depois nós vamos ver se algumas consequências da crise na agricultura, ou seja, se tem a crise, o que ela ocasionou. No quarto ponto, nós vamos avaliar uma política que chamamos de fomento, que é o crédito. Ora, se vivenciamos um período de dificuldade, como é que se comportou o crédito no momento em que os agricultores mais precisavam dele? Qual foi esse comportamento aqui em Santa Teresa? Quinto, hoje, como é que está isso? Do ponto de vista do agro, obviamente nós temos problemas do ponto de vista de abastecimento humano, etc, etc. E por fim, dada a experiência que adquiri muito com vocês ao longo da minha trajetória profissional, vou ousar e inferir alguns pontos que nós precisamos atacar com emergência para reverter essa situação de crise. Vamos lá? Ó, passando. Travou. Isso aqui é Santa Teresa, né? Tem um pontinho preto lá onde que fica a série, tá vendo? No verde mais escuro. Então nós temos aqui, esse é uma tese de doutorado na Inglaterra, o Antônio Elias conhece muito bem isso, o doutor Leandro. Nós temos aqui, na verdade, 5 zonas naturais em Santa Teresa. Uma muito pequenininha, que é de terra quente, chuvosa, aquela divisa com o Fundão que a gente nem encontra, não chega a 1% do município de Santa Teresa. Então, didaticamente, nós temos 4 zonas naturais. Nós temos o Espírito Santo dentro de Santa Teresa. E uma região é completamente diferente. Nós vimos no deputado Evair, né? Hoje eu fui motorista dele, até de Serra, de Vitória até Fundão, uma chuva intensa. Você vê que passou também, né, Roberto Carlos?
Aí você vai chegando em Santa Teresa, vai diminuindo. Quando você começa a descer, você não vê quase nada, e assim, o negócio está merejando aí, né? Então tem muita diferença. Essa zona verde mais escura, né, é onde está a sede do município, é uma parte, né, importante do município. Depois nós temos essa parte azul clarinho, que é a parte mais fria de Santa Teresa, e depois nós temos esse tom para o lado de vocês aqui, que é o verde mais clarinho e esse vermelhão que vocês estão vendo. Esse verde mais clarinho, esse vermelhão, historicamente é seco, porque a característica, né, desse vermelho, que é onde vocês estão aqui, Várzea Alegre, Santo Antônio, São João de Petrópolis, né, a característica daqui é a gente ter 5 meses secos por ano, 4 parcialmente secos e só 3 úmidos. Isso independente de chuva, o que se espera. Então nós já estamos numa região, né, de muita dificuldade, que chove muito pouco. Pode tocar. Pode tocar. Tem uns efeitinhos que estamos tirando. Pode tocar. Bom, na parte alta de Santa Teresa, chove mais ou menos entre 1.300 e 1.400 milímetros, o que se espera de média. Na parte baixa, chove mais ou menos entre 1.000 e 1.100 milímetros. Então é uma diferença que pode chegar a 400 ou mais milímetros por ano. Aqui, eu vou fazer uma primeira caracterização. Lembre, né, das minhas primeiras, do meu roteiro, né, eu vou tentar caracterizar essa seca. Isso é uma linguagem muito técnica dos meteorologistas, que eles definem a seca não só em relação à diferença que chove ao que é esperado. Por exemplo, você pode ter um mês que é esperado 200 milímetros de chuva. Dezembro, aqui, se espera 200 milímetros. Se chover 150, choveu 50 abaixo. Então, pode caracterizar uma seca. Se chover 50 acima, pode também caracterizar uma seca. Só que esse excesso, para mais ou para menos, caracterizando excesso ou déficit, é diferenciado para as regiões. Para uma região muito seca, em que chove 900 mil milímetros, no máximo, né, por ano, às vezes deixar de chover 30 milímetros é mais grave nessa região seca, naquele mês, do que deixar de chover 70 milímetros lá em Alfredo Chaves, que nós chamamos de Alfredo Chove, de tanto que chove, porque tem um excesso de umidade muito grande. Então os especialistas definiram e caracterizaram a intensidade da seca. Então, quanto mais grave é extremamente seco, está errada a grafia ali, peço perdão, extremamente seco, moderadamente seco, seco. Depois começa a ficar úmido, moderadamente úmido e úmido. Então vamos ver como é que foi esse comportamento no município de Santa Teresa. E aqui nós vamos passar rápido. Vocês só guardem uma simbologia de cores. O que é laranja, o que é esse mais, sei lá, salmãozinho, e o mais vermelho, está muito ruim, é onde tem seca, certo? Do amarelo para baixo, verde ou azul, é ano que foi bom de chuva. Choveu mais, né? Ou seja, a seca não foi tão intensa, teve mais umidade. Então vocês podem perder. À esquerda lá, 2015, Santa Teresa, eu fiz aquele círculozinho em volta. Todo 2015, nós sabemos que foi um ano muito ruim mesmo, foi extremamente seco. Santa Teresa, vamos guardando, 2015. Do lado de cá, 2016, está vendo o vermelhinho mais intenso? Extremamente seco, e moderadamente seco. 2 meses, 2 anos seguidos. Vamos para o terceiro, pode passar no rápido. 2017, olha lá Santa Teresa, extremamente seco e seco. Onde está o seco? 2018, nós todos sabemos que foi um ano bom de chuva, ano passado, né? Então foi um pouco melhor, tá vendo? Já saiu das cores. Vamos mais um toque? Aqui eu queria que vocês prestassem atenção, porque aqui, como Santa Teresa tem vários ambientes do quadro natural, o que está acontecendo lá na região das montanhas, na região mais alta, Santa Teresa é bem diferente do que está aqui. Nós pegamos, por exemplo, os dados daqui, de São João de Petrópolis, de chuva. Agradeço muito ao IFES de Santa Teresa, professor Antônio, que ontem conseguiu mandar esses dados aí de novembro, nós conseguimos computar até o dia 12. Mas de ontem para hoje choveu essa sujeirinha que eu arrisco falar que choveu menos de 10 milímetros aqui, né? Da meia-noite até agora, nessa região. Bom, o que é isso aqui? É uma média de 1977 a 2013. Quanto esperamos que chova durante um ano normal aqui nessa região quente?
Entendeu, Jorge, nosso secretário municipal? 1.062, é o que se espera. Uma média, repito, de muitos anos. Quanto choveu em 2013? Acima da média, 1.437. 14, choveu 40% a menos. Devia chover 1.062, choveu 611. 15, quase a metade a menos. 16, choveu a menos. 17, a menos. 18, aquele ano que eu falei que foi bom de chuva como um todo em Santa Teresa, foi um pouquinho abaixo da média, deveria ter chuva, por isso que eu botei uma amarelinha aqui, né? De 1.062 choveu 1.044. E agora no ano de 2019, dados até 12, até ontem, só choveu 453 milímetros aqui. Só 453. Talvez chegue a 460 com a chuva de hoje, essa coisinha que está acontecendo ali. Então é muito pouco. Certamente vai ficar abaixo do esperado. Então é uma sequência muito grande de ano seco, de chover abaixo do que se espera. Vocês acham que 2013 foi bom? Passa 2013. Parece que foi. Aí tem um outro conceito que é fácil de entender. É o conceito de anomalia, né? Anomalia mês a mês. O que se espera chover naquele mês e o que choveu. Em 11 meses, de janeiro até novembro, só 2 meses choveu um pouco mais do que era esperado e bem pouquinho. Janeiro choveu 13 milímetros a mais e outubro 14. Outros 9 meses choveu abaixo. Já estava caracterizando um ano seco em 2013. Aí veio aquele temporal que vocês lembram de dezembro, que não serve para a agricultura. Então nós temos que inserir também nesse histórico de seco 2013. E aí a situação se agrava ainda mais aqui na região, que ficou um ano mascarado pelo dado de dezembro, porque no resto dos meses houve uma caracterização de baixa precipitação. Bom, aqui em São João de Petrópolis também. Vamos ver como é que está esse ano, de janeiro a dezembro? Também, né? Só fevereiro que foi bom, que choveu a mais do que era esperado, né? Você tem as médias. Janeiro, era para chover 200 milímetros aqui, choveu 20 e poucos milímetros. Então o déficit em janeiro foi muito grande. Todos os meses, de março até outubro, tudo para baixo, tudo negativo. Menos 68 que era esperado, menos 12. Ou seja, este ano, aqui nessa região baixa, quente, São João de Petrópolis, né, Várzea Alegre, enfim, indo para São Roque, é mais um ano de dificuldades, né? Aqui não pode levar muito em conta, lembra novembro? Só temos os dados até ontem. Mas para que novembro não fique no vermelho, tem que chover 159 milímetros até o dia 30. Estão compreendendo o raciocínio? E em dezembro, o esperado para aqui é 197 milímetros, média histórica. Então teria que chover ainda este ano 159 para zerar novembro, e mais 197 de dezembro. Quem faz a conta rápida aí? Mais ou menos, 360. Certo? Se chover 360 milímetros de hoje até o dia 31 de dezembro, vão ficar no 0 a 0. Muito difícil de acontecer. Então vai ser mais um ano caracterizado por seca, né? Pode tocar. Bom, essa primeira parte foi só para registrar como é que é Santa Teresa e como é que foi o comportamento de seca, para que ninguém mais discuta ou tenha dúvida tecnicamente de que nós vivenciamos desde 2013, inclusive naquela chuvada intensa de dezembro, desde 2013 nós temos problema de déficit na região, obviamente afetando as várias áreas, agricultura, abastecimento humano, mas a agricultura passa por sérias dificuldades. Restrições atuais, um exemplo, só dar uma passada, tem alguém da GE que vai falar. Por conta disso, nós estamos com vigília, já foi falado aqui, né, com TAC, irrigando alternado, pode tocando, são consequências, aqui na região vizinha também, isso é recente, dia 30, a GE publicou, foi publicado no diário no dia 4, pode tocar. Oi? Não, eu acho que, quer dizer, como eu imaginei, inclusive ontem, te ajudei, Bruno. Eu liguei para o Fábio, diretor da GE, pedi para alguém estar aqui, que eu acho que é uma oportunidade importante de debater as questões técnicas. Ele me falou que, inclusive, 2 pessoas estariam aqui ontem, o presidente. Então, eu achei que estivesse aqui. Então, aqui, vocês já sabem, isso perdura muito tempo.
Ou seja, existe uma hierarquia pelo uso da água, né? Não pode existir a crueldade. Ou seja, se tem a restrição, primeiro nós humanos vamos beber, abastecimento humano. Segundo, não vamos ter crueldade com os animais. É dessedentar, é tirar a sede dos animais. E o terceiro uso é o nosso negócio, que é a agricultura. Então, né? Ou seja, toda a priorização de uso é em cima disso, universalmente. Aqui, como nós temos esse problema grave, então, mais uma vez está vigente. Isso afeta ainda mais o setor econômico da agricultura. Ou seja, muitos produtores, outorgados, com água não conseguem utilizar a quantidade de água necessária. Com isso, vão ter uma produção menor, produtividade por área menor, custo unitário por saca produzida, se for café, maior, e vão ter prejuízo. Então, dentro desse contexto, inclusive, muitas causas judiciais estão sendo ganhas pelos agricultores em função desse aspecto. Ou seja, há uma dificuldade. Então, hoje os agricultores continuam, vai reeditando essas medidas com dificuldades. Inclusive, quem tem viveiro não pode só, já está liberado, mas não pode ampliar a quantidade de uso. Quem tem cafeicultura também tem um dia alternado, limita a área, uma série de coisas. Vamos tocar? Aí, nesse período, qual foi o comportamento? Pode passar para mim. Pode passar. Mais um só. Mais um toque. Pá. Aí. Como nós vimos que a região quente de Santa Teresa é um mundo muito diverso do quadratão. Na região quente predomina o Conilon, que é onde está mais afetado. Concorda comigo, os agricultores? Então nós pegamos o Conilon como carro-chefe da região. Então a gente pode perceber, isso é a produção, 2014 para frente, lembra? Caracterizando a crise hídrica. Então, de 192 mil sacas produzidas de Conilon no município de Santa Teresa como um todo, uma parte aqui, isso dados do IBGE, caiu em 2016 quase pela metade, de 192 para 105. Isso significa dizer que a renda do agricultor caiu pela metade, e se ele não tiver atratividade, o prejuízo dele arrombou mais ainda, entendeu? Se tivesse renda aqui pela metade, no prejuízo, aumenta mais o prejuízo, que é o que nós vamos provar que aconteceu, com dados técnicos, de estudos, para frente. Depois começou a recuperar em 17, 18 e 19, já está melhorando. Ah, mas já está um nível acima, 240 mil sacas em relação a 2014, para 192, é porque o Espírito Santo vivenciou, e aqui também, uma subida do Conilon para as serras, saindo um pouco da região mais quente para mais fria, meia estação, e entrando em alta tecnologia. Na verdade, se não tivéssemos a crise hídrica, nós estávamos produzindo mais de 300 ou 350 mil sacas em Santa Teresa. Os profissionais da área sabem disso. Então, frustrou a expectativa de investimento, o que é mais grave, porque os agricultores investiram em máquinas, equipamentos, mudas formais, plantaram e não tiveram sucesso. Esse 18, 19 era para estar na faixa de 300, 350 mil sacas aqui. Dá mais um toque. Aqui é o comportamento da produtividade. A produção por área, obviamente, caiu de 37 sacas por hectare em 2014, epicentro da crise, para 19, já está recuperando em 44 sacas. Guardem este número, 44 sacas, 44,6, 44,4, esse vermelhinho, é a produtividade média do Conilon em Santa Teresa, 44. Obviamente, tem produtores que em média produzem mais, outros menos, mas a média é 44. Porque depois eu vou falar com vocês num outro negócio. Pode tocar. Pode passar essa. Esses são os indicadores que a gente fala CPE da Exalc, que é, digamos, o preço mais acreditado do país, do Robusta, que é o preço do Conilon. Pegamos os últimos 2 anos. Não vamos pegar 2016, senão é covardia. O agricultor, ela foi R$500, isso está longe. Vamos pegar nos últimos 2 anos. Se você pegar e fazer uma regressão, você pega a linha vermelha. Você é de quase 350 para menos de 300. Sem considerar a inflação. Então, são preços decrescentes do café Conilon. Preços decrescentes, preços baixos, com pouca produção, significa o que no bolso? Nada. Prejuízo. Acompanhem 2 fatores que aconteceram, que potencializaram a nossa dificuldade. Dá o toque. Esse aqui é o preço na Cobriel. Eu sei que vocês vendem mais para a Copiave aqui, só que no site da Copiave eu não achei o preço. Eles não estão dando o preço, não sei por quê. Uma crítica aqui, a Copiave tem que botar o preço. Aí eu peguei da Cobriel, o preço do Conilon.
Preço tipo 8, que é aquele tem desgraça que nem café, mais nem deveria vender, né, velho? Está lá 270 reais, livre para o produtor. 7, 8, 275. 7, que é o melhorzinho, 280 reais. É o que está livre para o produtor. Deve ser o que está pagando por aqui, não é? Está mais ou menos isso? 280? Exatamente. Então vamos lá. Dá mais um toque. Lá embaixo está meio embolado, não sei, foi alguma configuração, mas isso aqui é importante. E aí vocês têm que refletir, muito importante. Isso aqui é um custo de produção feito pelo CNA, Senar, para uma lavoura de conilon, de 65 sacas por hectare, produtividade boa. Qual é a nossa aqui em Santa Teresa? 4,4. Quanto menor a produtividade, quanto menos eu produzir por hectare, a tendência é que o custo por saca seja mais alto. Quem produz 80 sacas por hectare, o custo por saca, não investimento por hectare, por saca para ele vai ser menor. Há uma tendência de, enquanto você vai aumentando a produção por área, você vai diminuindo o custo por saca. Você bota mais irrigação, mais insumo, faz poda, gasta mais por hectare. Mas quando você divide esse custo pela quantidade produzida, o custo unitário é menor. Então é sinal o quê? Que este custo de produção que eu vou falar com vocês, ele é um custo de produção mais baixo do que de vocês, na média. Para quem tem 65 sacas é isso aí. Mas tem muita gente produzindo aqui de 35 a 50. Então vai ter mais alto. Aquele azul a gente chama de custo operacional efetivo. É o custo que efetivamente o agricultor paga. É o adubo, a mão de obra, o que sai do bolso. 266 é o custo para esse nível de produtividade, por saca. O amarelo a gente chama de custo operacional total. Ele é o custo efetivo, tudo que o agricultor sente que ele paga, adubo, isso, e mais uma coisa importante, que é a depreciação, que é um custo importante, mas que o agricultor não sente, porque ele não tira todo ano. Mas, se ele não considerar isso no custo, dali a 10 anos, quando o equipamento de irrigação dele ficar obsoleto, ele não vai ter dinheiro para comprar outro equipamento de irrigação. Dali às 12 ou 13 colheitas, quando se exaurir a lavoura de conilon, ou quando já tiver uma tecnologia melhor, de mudas tonais, de capela, etc, que ele precisa renovar, ele não vai ter dinheiro para implantar a lavoura. Então é importante considerar a depreciação da lavoura e a depreciação de máquinas e equipamentos no custo, para que ao chegar no final do ciclo de 12 colheitas ou 13, ele consiga ter dinheiro de reimplantar sua lavoura. Esse é o justo, é um custo bom. 320 é o que tem que vender hoje. Estamos vendendo a quanto? Um toque. O outro verde já é um custo que leva em consideração, que se fala custo de oportunidade de capital. Mas com a taxa de juros caindo tanto no país, eu já não considero tão importante, Antônio Elias, esse custo, a oportunidade, porque hoje o capital quase não tem oportunidade. Mas que seria 388, já é um sonho. Vamos imaginar um preço que cubra tudo que eu desembolso e mais a depreciação, o 320. Está 280. Ou seja, cobre o que eu estou desembolsando para 65 sacos por hectare, mas não está cobrindo a depreciação. Os produtores podem ter até algum lucrozinho financeiro, aparente, mas no médio prazo eles estão o quê? Descapitalizando, não vão renovar a lavoura. E quem está com 40, 50 sacos, inclusive, não tem a mínima condição, o prejuízo é muito maior. Isso é para um nível de 65 sacos. E mais um ponto, e o que é mais grave? O preço é hoje, mas muita gente já vendeu a 250, 260, é mentira? Então ele já realizou um prejuízo que não cobriu nem o que ele desembolsou, porque se o preço hoje, preço é aquele que é efetivo no mercado. Então quem colheu o seu café lá em abril, maio, e vendeu ali por junho, ele não pagou nem o que ele tirou do bolso. Então, essa é mais uma faceta, mais um retrato da crise. Comportamento do crédito rural de Santa Teresa, isso chega a doer, né? Eu estudo crédito rural há mais de 30 anos e nunca vi, nem num período difícil do início dos anos 90, né, uma coisa tão horrível que aconteceu com o crédito, que é um grande instrumento de política pública agrícola, né, dentro do fomento, né, que emancipa o agricultor, porque o agricultor pega o dinheiro, tem vergonha na cara, investe e paga. Então é uma coisa bacana, né? É emancipatório. Vamos ver os dados de Santa Teresa, neste momento de crise hídrica. Em 2014, eu não coloquei no safra, tem uma representante do Banco do Brasil aqui, resolvi colocar no civil. Pouco importa, você pega os dados, você organiza
ou ano civil, sabe? Janeiro a dezembro. Foram aplicados em Santa Teresa 45 milhões e pouco de crédito. 2015 caiu, deveria ter aumentado, não aumentou a seca, só que eu precisava mais de dinheiro. 2016 caiu no auge da seca para 37. 2018 subiu um pouquinho para 40. Não estão deflacionados ainda. Se deflacionar, piora. 38. Esse ano, até 31 de outubro, 26 milhões. Então, o volume total vem caindo, num período que os agricultores precisam de recursos. Agora, o número de operações novas. Toca aí. O número de operações. Mais um. Aí. Isso choca. Aqui em Santa Teresa, em 2014, aquele último ano bom lá para trás, que também não foi tão bom, mas foi melhor que esses últimos, né? Foram feitas aqui 1.334 operações de crédito, novas, não é a carteira, novas. A gerente aqui, o pessoal não sabe o que é isso, o Banco do Brasil. No ano passado isso foi caindo, no momento que a gente precisava de mais operações, caiu, né, para 753 em 18. E agora, de janeiro a outubro, 444. Vai cair ainda mais. Ou seja, diminuiu muito o número de operações. E no momento que a produção não foi boa, os preços estão baixos, os agricultores, para citar um exemplo do Conilon, que é a principal cultura da região quente, precisam de recursos para adubar, para mão de obra, para fazer os tratos, para irrigar, etc, etc. Toca. Pode tocar. Existem dois tipos de crédito, assim, mais de dois. Na verdade, hoje, o crédito rural, as pessoas colocam em 4 aplicações. Falam custeio, investimento, aí eles botam comercialização e agora separa a agroindústria também. Mas vamos falar dos dois principais, que é custeio e investimento. Custeio é aquele recurso, aquele crédito que o agricultor pega e aplica no que se consome durante o ano. Por exemplo, para adubação, para mão de obra, para fazer uma poda, é aquilo que se consome, para custear a lavoura. Quem estuda crédito e acompanha crédito, deveria esperar, e essa era a minha suposição, Antônio, que aumentasse muito as operações anuais de custeio, num período em que os preços estavam baixos e quase não houve produção, o produtor não tinha condição de custear a lavoura. Aí que vale o crédito de custeio desse setor. Ou seja, os agricultores não tiveram nem um banco para ajudar para fazer a manutenção das lavouras. E quem trabalha, quem implanta uma lavoura permanente, né, de café Conilon, eu fiz uma conta outro dia da média dos casamentos aí, é mais do que casar com a lavoura, porque hoje os casamentos estão se dissolvendo muito, né? Você casa com aquele troço, vai 15 anos, a muda, plantar, mas até colher mais uns 2 anos, mais umas 12 colheitas, se chegar. Então você casa 12 ou 14 anos. Então eu não tenho como deixar de puxar essa lavoura, senão eu vou perder todo aquele investimento que eu fiz para trás. Então isso machuca também e muito. O outro crédito, dá um toque, já estou acabando, se Deus quiser. O outro é o de investimento. Investimento é aquele recurso que o agricultor pega e aplica e vai durar vários ciclos de produção. É um equipamento de irrigação mais eficiente, que vai usar menos água, menos energia, vai estar colaborando com o meio ambiente, colaborando com a parte econômica do agricultor também, né? Enfim, a implantação de uma nova lavoura, que vai durar vários ciclos, né? Então, isso é importantíssimo, para que os agricultores continuem sempre utilizando tecnologia, produzindo mais e reduzindo custos. Também caiu. E muito. Esse é um dado importante para que os bancos prestassem atenção. E a Adriana Rassi está aqui, às vezes eu falo Rasselli, eu falo Rassi, mas ela me entende do mesmo jeito. Esse é um dado extremamente importante. Os técnicos de banco chamam de ticket médio da operação. Em resumo é o seguinte, é o valor médio do contrato que foi feito. O valor médio do contrato. Em 2014, a média dos contratos em Santa Teresa era de R$34 mil. Em 2019, já está em R$60 mil a média de cada contrato. Vocês lembram dos slides anteriores que o número de operações o quê? Caiu. E o valor médio pela operação é sinal, ou pelo menos uma suposição muito forte, e eu tenho essa cara de ponta esquerda ofensiva porque realmente não cozinho na primeira fervura, né? Eu vou afirmar aqui que o crédito, sem maiores detalhes, chegou a quem menos precisava.
porque o ticket aumentou. De repente, um menorzinho, Roberto, não recebeu crédito. Às vezes, por uma segurança do banco, né? Olha, tem que ter a garantia, a segurança, foi naquele que tinha. Quem não teve, ficou de trás. Quem mais precisava. Então, é um outro retrato de um instrumento importantíssimo de política pública que não se comportou bem durante a crise do Espírito Santo e, em particular, também aqui de Santa Teresa. Bom, então, assim, o que eu falei até aqui, um pequeno resumo. Ninguém vai ter ou deve ter mais dúvida, pode ter dúvida ideológica ou política. Dúvida técnica, ninguém pode ter mais do que nós tivemos problemas de crise hídrica aqui, fortes, né? Desde 2005, com exceção de 2018 mais ou menos, o município apresenta quadro de seca. Nas regiões mais baixas, pior ainda. Prejuízos tanto pela redução da produção quanto pelos preços baixos do mercado, que nós falamos, dando o exemplo do Conilon. O crédito rural foi reduzido no momento que os agricultores mais precisavam, necessitavam, foi o que nós falamos até agora. A redução desses investimentos agricultores, que não renovam a lavoura, não renovam o equipamento de irrigação, deixam de adubar, né? Não fazem investimentos, quer dizer, nem com recurso próprio que não tem, está descapitalizado, porque se tivesse tudo as mil maravilhas com preço alto, a gente tirava do bolso e ia lá investir, mas a gente precisa do crédito agora. Então não tem dinheiro nem de recurso próprio e nem para pegar no banco. Isso leva a um passivo que afeta a evolução tecnológica. Os nossos concorrentes do mundo, o Vietnã, só no Conilon, está produzindo 30 milhões de sacos esse ano. Produzia, na época que eu fazia estudo com o Antônio Elias, lá em 91, 92, né, produzia igual ao Espírito Santo. Hoje eles têm 30 milhões de sacos, usando tecnologia, já estão com a produtividade superior à nossa. Então isso atrasa. Atrasa também, também causa um déficit na rentabilidade dos cultivos e, por consequência, na competitividade dos produtores. Competitividade é a permanência dentro do mercado. Se sair, vai para onde? Não sei. Né? Nós não temos pleno emprego, sai de um lado e vai para outro. Então, é caos social. O último slide. Pode passar esse? Isso aí é um TTT mais graúdo, eu vou demorar muito. Então, o que eu acho que tem que fazer, dado esse momento de emergencial? Você tem medida emergencial, tem para médio prazo, para longo prazo, etc, etc. Né? Nós vamos falar em tributo, vamos falar em estrutura logística, que isso demora um pouco. Para estancar a sangria desatada. Botar o tourniquet. Na minha visão, e acho que todos temos que discutir aqui na audiência pública, para quem precisa, e grande parte precisa, nós precisamos urgentemente prorrogar e negociar esses contratos de crédito. Tocou um telefone ali. Vocês viram? Quando estava formando a mesa? Quem viu? Peço desculpa, era o meu. Quem estava me ligando era o gerente, muito conhecido nosso do Banco do Brasil lá, o Milton Júnior. Mas eu estava ali e tal. Aí depois ele mandou umas 7 mensagens, falei, olha, infelizmente, o Banco do Brasil está com uma caravana em vários municípios e não pode estar aqui. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil, espero que a senhora, né, depois conversa, fez um dever de casa. Fez, vamos discutir o que serve para algumas situações, serve para outras não. Tem lá uma medida específica para café e eles estão seguindo também o manual de crédito rural. E um ponto que dá. Precisa mais comunicação, né? O Banco do Brasil é hegemônico, aplica mais da metade do crédito rural no Espírito Santo. E às vezes a informação não chega, né? Então nós precisamos renegociar esses contratos, numa condição que o agricultor tenha a condição de financiar. Fortalecimento das operações de seguro rural. Menos de 0,5% da nossa área aqui no Espírito Santo, menos de 0,3% dos produtores fazem seguro. Quem faz seguro aqui? Nenhum. Então, se nós tivéssemos, isso diferencia a nossa agricultura. Já foram ampliados os recursos. O Vair sabe disso, com o avanço que ele, né, trabalhou muito em Brasília no novo plano safra agora, que está de julho até junho do ano que vem. Para o ano que vem nós vamos ter 1 bilhão do governo federal para auxiliar no seguro. Porque se o agricultor for fazer, a pólice é muito cara. Então o governo banca entre 30% e 40%. Então vai melhorar, mas nós precisamos avançar no seguro. Um outro acionamento das políticas de regulação de preço do café existem. Tem uma demanda importante da Comissão de Agricultura, lá em Brasília, ele vai falar sobre isso. Nós temos, não é o governo comprar café, mas ele tem mecanismos, né? Tem que melhorar o preço mínimo, e aí financia as cooperativas dos agricultores, as cooperativas compra do produtor, seguram no armazém, o governo paga por segurar, com isso não joga café no mercado, falta, né? Aí gera um déficit de demanda, o preço tende a subir. Com 6 meses segurando, a gente tem expectativa que suba mais o preço do café. Existe, chama Petro, né? Está lá político. Obviamente tem recursos que são necessários para pagar essa diferença. Mas o governo precisa entender que nós vencemos uma crise e acionar esses instrumentos.
E o último, não menos importante, que eu acho, é redefinir as prioridades de crédito para aplicação, principalmente de infraestrutura hídrica. Justifica um banco do Brasil, Sicoob, Banesp, Bandes ou qualquer outro banco privado, financiar novas lavouras? Não. Não pode financiar novos cultivos. E alguém tem que ter a coragem de falar isso, e eu tenho. Eu defendo que não financie novos cultivos. Por quê? Nós já temos um problema de excesso de milho. Ah, pode financiar? Sim, numa única condição. Vou plantar 3 hectares? Erradica, tira, bota fora 3. Porque aí você sai daquele sistema de baixa produtividade, planta 3 em alta tecnologia, vai ter boa produção. O que está gerando, né, esses problemas de excesso de oferta é isso. Nós estamos financiando errado. Nós não podemos incentivar, fomentar, colocar crédito numa atividade que tem excesso de oferta no mundo. Vamos financiar o quê? Vamos salvar o que tem, né? Ou seja, infraestrutura hídrica, precisamos armazenar mais. Tem uma série de discussões aqui, né, que eu sei que a turma está meio preocupada com isso, mas precisa armazenar água. O modelo de agricultura que nos trouxe até aqui se exauriu. Quantos irrigantes nós tínhamos aqui quando começou a seca em 2013? Quantos tem hoje? A água é a mesma do planeta. O pessoal fala umas bobagens, né? Está desperdiçando, não desperdiça, ela vai para um estado para o outro, né? Aliás, quem menos desperdiça é a agricultura, porque nós pegamos ela limpinha e devolvemos limpinha. Os domésticos aí que pega, bota lá, passa no vaso e devolve de qualquer jeito no rio. Uma justiça que comete com a nossa classe. Então, redirecionar para infraestrutura aí. Acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Pode dar um toquezinho. Só uma reflexão final, quer dizer, isso é muito antigo, mas assim, toda crise tem 3 elementos. Uma solução. Na verdade, uma é no sentido figurado, várias soluções. Já apontou algumas. Nós vamos discutir tantas outras, né? Tem um prazo de validade. Obviamente vai acabar. Quem é mais antigo sabe quantas crises nós já passamos de seca e de preço na cafeicultura, por exemplo. Isso é mais uma. É uma bobagem que estão falando aí, que vai ficar mais 2, 3 anos. Né? A gente tem os dados sobre isso. O preço do café já começou a melhorar um pouquinho, vocês já perceberam isso? Né? E vai chegar, não vai chegar em nível estratosférico, esqueça o negócio de R$500, isso até nem é bom. Né? Mas vai melhorar. E nós temos problemas de algumas ofertas no mundo aí. E uma lição para a sua vida, ou seja, minimamente nós temos que estar mais preparados para quando a outra crise surgir, né? Que vem. Cada vez a gente tem essas dificuldades, tanto de mercado quanto do quadro natural. Peço desculpas para vocês, acabei falando mais que o tempo, mas assim, estou à disposição para qualquer debate. Acho que agora que vai ficar rica a informação, que nós vamos ter muitos debatedores, pessoas experientes nas diversas áreas que eu comentei, né? Eu fiz uma questão de climatologia, quadro natural, economia e tal, e agora entre as pessoas que conhecem cada um desses pontos, né? Eu acho que a gente pode enriquecer a nossa audiência pública e sair com muito mais ideias, né? E sobretudo, mais ações para enfrentar essa crise. Obrigado. Obrigado, Lênin, pela sua colaboração. Dizer a todos que, no final, né, concluindo a audiência, nós iremos fazer uma ata, tá, gente? Essa audiência não vai ser só em debate aqui, acabou não. Quando acabou a audiência, nós iremos fazer uma ata circunstanciada. Ela vai ser toda digitalizada. Tudo que o Enio falou aqui, tudo que vocês irão falar, vai constar na ata. E essa ata, ela será encaminhada para as agências bancárias, para o juiz de direito de nossa cidade, para a promotoria, sindicatos dos trabalhadores rurais, para a CESAM, para a AGE e para todas as entidades que solicitarem, tá? Tanto a ata digitalizada ou a gravação de áudio e vídeo também. Talvez, mesmo que o diretor mandou o ofício, mas estava escrito Pedro Murilo Silva de Andrade, da AGE, talvez chegou? Ou Wilson Soares Ferreira, também da AGE? Não. Então vamos dar sequência
com Antônio da Silva Ferreira, coordenador do Sistema de Abastecimento de Água de Santa Teresa, chefe do Polo de Santa Teresa. 15 minutos, Antônio. Boa tarde a todos. É um desafio aqui, depois do Enio, ter que fazer uma apresentação, né? A didática é muito boa. A nossa proposta aqui nessa breve apresentação é justamente para apresentar a CESAM um pouco para o público e falar como tem sido a política da CESAM diante desse cenário de crise hídrica. Pode ir. A CESAM ela foi criada em 67, uma empresa, né, com 52 anos e em 52 municípios. Fechamos contrato de programa agora com o Aracruz também, fomos para 53 municípios. E ela atua, né, em boa parte dos municípios do estado do Espírito Santo. Pode passar. Ela atende 67%, né, dos municípios do estado, 72% da população capixaba, e nesses locais ela já está com 100% de cobertura em água e 66% de cobertura de esgoto. São 12 milhões de metros cúbicos distribuídos até o momento, né, nesse ano de 2019, atendendo 2,3 milhões de pessoas. E já tratamos também 6 milhões de metros cúbicos de esgoto, atendendo 1,5 milhão de pessoas nesses 52 municípios. Aí o cenário de Santa Teresa pode... aí eu coloquei acumulado, né, porque Santa Teresa corresponde ao acumulado do ano a 0,49 milhões de metros cúbicos de água tratada e de 0,49 a 0,32 milhões de esgoto tratado. Isso com a cobertura em torno de 70%. Né? A nossa adesão em Santa Teresa, isso é importante frisar, ela foi uma das adesões, isso lá em 2004, exemplar para o estado do Espírito Santo. Porque a população ela queria muito o tratamento de esgoto na cidade e quando ele foi implementado, houve uma boa adesão. Só que ainda hoje, a crise hídrica mostrou para nós uma situação controversa dentro de Santa Teresa. Por quê? Quem vai ali na Rua do Lazer, próximo ao Bailite, aquela área, né, de lazer ali da cidade, percebe que o rio é limpo, água cristalina, né? Então aquelas pessoas, e é um rio urbano, e uma vez eu fiz uma postagem de uma plaquinha, proibido pescar. Falei, muito legal em um rio urbano ter essa placa de proibido pescar, porque realmente tem peixes ali graças ao serviço de saneamento, evitando justamente o problema controverso que acontece numa outra unidade nossa de contemplação dentro do município, que é o museu, lá dentro do Instituto Nacional da Mata Atlântica, que infelizmente, pela baixa adesão daquela bacia que a CESAM atende, a gente hoje tem lá, nesse período de estiagem, uma quantidade muito grande de esgoto passando dentro de um local que dá mais ou menos por ano 80 mil visitantes. E a gente tem feito trabalho junto com o IMA, junto com a Prefeitura de Santa Teresa, buscando trazer essas pessoas que estão fora do sistema de esgotamento sanitário para o sistema sanitário. A Prefeitura fez uma notificação no início do mês de maio. Após essa notificação, a gente conseguiu aumentar a adesão em torno aí de 10% das pessoas que estavam ali desligadas aos sistemas, que tinham, desde 2004, a rede de esgoto próxima à sua residência, não tinham feito essa adesão ao sistema. E com isso a gente mostra o quê? Se a gente fizer uma política pública séria, de chegar para as pessoas e falar, olha, está aqui o serviço disponível e você tem que fazer a sua parte, a gente começa a fazer a questão do saneamento básico mudar. Porque é muito ruim, às vezes, politicamente, você punir as pessoas, criar multas, criar condições. Só que chega um momento que não tem outro jeito, não tem outra saída. Se fosse liberado andar sem cinto, quantas pessoas estariam andando sem cinto até hoje? Então, quantas vidas se salvaram quando fez a lei obrigando o cinto? E a mesma coisa são outras políticas públicas. Se você não fizer a obrigatoriedade, se você não trabalhar em parceria com quem faz o poder de fiscalização, realmente não anda. E o saneamento é muito crítico nesse sentido, que a gente às vezes vai lá, faz um investimento grande para botar tratamento de esgoto, para você ter qualidade de vida na cidade, qualidade, e aí quando você vai perceber, as pessoas por vontade própria, não vou ligar porque eu não vou ser punido. Mas só com uma notificação da prefeitura, notificação, não foi ainda
deferimento de multa, nada disso. As pessoas aderiram a esse sistema que estava lá desde 2004, isso agora no ano de 2019. E essa lista dos que não fizeram adesão será enviada para o Ministério Público depois para poder a parte administrativa para ocorrer com esse pessoal aí. Pode ir passando. A Cesan, a empresa, ela é referência nacional, nós estamos entre as 5 melhores empresas de saneamento do Brasil. A gente é reconhecido por vários órgãos, né, pela ABS, o sistema PNQS, né, o sistema GIS, que é um sistema de gestão espacial no mundo. A Cesan, né, na América Latina, a Cesan foi a primeira empresa a ser premiada por esse sistema, então isso muito me orgulha. Né, acabei não me apresentando bem. Meu nome é Antônio, trabalho há 16 anos na Cesan como concursado, mas conheço essa empresa desde o meu nascimento. Então, é um profissional de carreira dentro da empresa, mas foi criado no ambiente Cesan. Então, a gente tem muito carinho por essa empresa e por isso a gente consegue falar a respeito dela sem qualquer temor. Pode ir passando. E a crise hídrica, ela é novidade? Isso aqui é um recorte da Folha de São Paulo, Folha Cotidiana, do Estado de São Paulo, do ano de 2003, falando que São Paulo só atende a demanda por água até 2010. Então, estudiosos, através de modelos matemáticos, conseguem prever, né, toda essa questão do cenário hídrico. E aí, uma coisa que ele colocou muito bem, a gente tem que começar a pensar em quem? Reservar. Se eu quero fazer uma festa de final de ano, ou uma festa de 15 anos da minha filha, eu quero fazer ela bem feita, eu tenho que começar a reservar esse dinheiro para quando chegar na época, eu ir lá e fazer esse evento. Agora, se eu for querer fazer com dinheiro emprestado, eu vou ficar o resto da minha vida pagando um negócio que eu gastei durante uma noite. Então, se você não fizer uma reserva, e com água não é diferente, se você não fizer esse trabalho de reservar essa água, você acaba criando caos. Pode dar um toquezinho mais aí? E aí eu peguei um outro recorte de 25 de outubro de 1862. Né? O português, o vocabulário daquela época, e aqui falando, chegou a vez de clamar bem alto que o povo exige água. E a gente ouve isso ainda hoje. Né? Pode ir. Barragem, falei de fazer reservação. Só que se não tiver um bom planejamento, e se não tiver um estudo muito bem feito, às vezes isso aqui não é o suficiente para resolver a demanda local. Desculpe a brincadeira, essa aqui é a barragem Córrego Seco, que está seca. Será por quê, né? Essa é a barragem Córrego Seco. E mesmo com essa barragem, a gente já passou, estamos há 5 meses em rodízio em São Roque-Canaã. E se não fosse ela, não estou aqui denunciando que ela não tem utilidade sim. Se não fosse ela, nós estaríamos em rodízio em São Roque, não agora de junho de 2019, mas sim desde, como foi bem colocado pelo Enio aqui, nós estamos na crise hídrica desde 2013. Então, desde o início de 2017, nós estaríamos em rodízio em São Roque do Canaã, se não fosse essa barragem. Todo momento que o Rio Santa Maria do Doce parou de correr, essa barragem nos salvou. Só que ela tem um limite. Em junho, o limite dela acabou. E hoje a gente está tendo que fazer N ações dentro do município de São Roque para poder abastecer. Pode dar um clique. Entre elas, abastecer São Roque com água de Várzea Alegre, rodando em torno de 30 quilômetros, para levar água tratada até a população de São Roque-Canaã. São 5 carros-pipa, fazendo no mínimo 6 viagens por dia para poder abastecer os setores lá. E mais 3 carros-pipa pegando a água na barragem de Santa Júlia, que é a barragem municipal, que o pessoal chama lá como agrovila, para poder lançar na nossa captação e tratar essa água. Isso para a gente poder manter um rodízio de dia sim, dia não. Foi um compromisso do nosso presidente da Cesan, quando esteve lá com o prefeito Rubens, falou, não, nós não vamos deixar a população sofrer e vamos manter o rodízio dia sim, dia não. Porque se não fosse isso, nós estaríamos trabalhando com aquele rodízio que o Bruno colocou aqui na abertura, de ficar 2 dias sem água e um dia com água e 2 dias sem. Então, trabalhar isso junto à população para a Cesan também tem sido bastante penoso, porque gerir as pessoas que estão dirigindo esse carro aqui e lidar com a população que demanda por água tratada, para fazer o mínimo necessário, pessoas acamadas, pessoas que têm só na água que a Cesan distribui a sua fonte de abastecimento,
que às vezes ela não tem recurso para poder pagar por um galão de água mineral, outra coisa assim, isso é bastante crítico para nós. Pode passar. Isso aqui é só um exemplo. Santo Antônio do Canaã. Outra solução é o quê? Perfuração de poço. Antes de ter os poços de Santo Antônio do Canaã, o pouquinho de água que a gente... Santo Antônio do Canaã são em torno de 600 ligações. O pouquinho de água que minava no rio, a gente chegou a dividir Santo Antônio em 4 setores. Ou seja, ficava um dia com água, 3 sem. Isso lá na crise de 2016. Furamos poços. Hoje, Santo Antônio do Canaã está em rodízio, dia sim, dia não. Mas mesmo assim ainda tem alguns locais da cidade, por exemplo, essa parte mais alta aqui, que é muito difícil de abastecer. É muito difícil, haja vista toda a questão geográfica do local. Pode ir. E aí, a questão da... Pode dar mais um clique? A questão é a gente construir novos paradigmas. Que é o quê? A gente quer um rio nessa condição, ou a gente quer um rio que a gente consiga saber que essa água que está aí, que não mudou a quantidade, ela pode ter seu fluxo melhorado através de ações dentro da bacia. E para isso, existem diversos programas, inclusive do governo do estado, um trabalho que está sendo feito pela prefeitura aqui, que depois provavelmente o Jorge deve falar melhor, que prevê uma melhoria da condição da bacia para a gente não ter esse cenário. Só para deixar um fato registrado, Santo Antônio do Canaã teve um período que ficou sem abastecimento, mas tinha água no rio. Mas como assim? Tinha água no rio? Daqui mandou um vídeo lá para mim lá. Antônio, aqui a água aqui, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Deixa o povo sem água. Mas daqui essa água aí, infelizmente está imprópria para fazer o tratamento e distribuir para a população. Porque dentro da bacia do 5 de novembro, que é o rio que abastece Santo Antônio do Canaã, a gente não tem o limite entre o rio e a produção. Então vamos condenar o produtor por isso? Não, vamos fomentar. Vamos trabalhar a questão do próprio CAR, fazer o CAR para o produtor, trabalhar a questão do zoneamento da área dele e fazer com que ele produza com qualidade. Uma coisa ainda, eu concordo com você, a água que o produtor rural faz de irrigar e depois voltar limpa para o rio, realmente quase não polui, né? Só que, às vezes, algumas ações que são feitas dentro da bacia degradam muito. E esse caso lá de Santo Antônio foi fatídico. Tinha água no rio, mas a água era intratável, não dava para poder dar condição, né? Porque as nossas estações elas são preparadas para trabalhar numa determinada condição, e aí, infelizmente, nós tivemos que entrar com rodízio, tendo água no rio. Pode passar. E aí a gente pode ajudar. Pode voltar? Pode voltar. A gente pode ajudar como? Primeiro, Santo Antônio do Canaã, a bacia do 5 de novembro, deu exemplo para o Estado do que é fazer um ACC. Nós fizemos um ACC aqui muito interessante, que a população aderiu ao programa, na época, de fazer por conta própria, a população entendeu que com água no rio, a gente poderia reduzir o consumo e, para Cesam, atingir aqueles que não estavam conscientizados. A gente fechava a distribuição às 18 horas e aí a irrigação era feita durante a noite, e durante vários meses na crise de 2016, foram vários meses, não foram dias, a gente conseguiu conviver bem naquela crise. Teve um momento de tumulto nesse acordo que a gente fez, que era o tal dos ACCs, Acordo de Cooperação Comunitária. Teve um momento de tumulto, que foi justamente quando o órgão de fiscalização, junto com outros entes, não entenderam bem como é que estava a dinâmica daquilo, e começou a haver lacrações de bombas, de pessoas que estavam dentro do acordo, em detrimento das pessoas que não estavam cumprindo o acordo, e isso desestruturou um pouco. E por último, né, a política, né, de distribuição de água na nossa bacia, ela foi perdendo força com isso, né? Eu também participo do Comitê de Bacia aqui de Santa Maria do Doce, e no frigir dos ovos, no final de tudo, quando começou essa crise desse ano, a gente ia celebrar um TAC, que para mim é o pior dos mundos na questão da gestão de bacia. E quando você faz o TAC é porque nada mais funciona.
é porque as outras coisas que poderiam estar sendo trabalhadas na bacia não funcionaram. E aí a gente perdeu a ACC, não teve TAC, começou o conflito pelo uso da água novamente, e a CESAM tem adotado uma política de evitar o conflito junto à agricultura, junto às outras áreas interessadas ali, buscando novas formas de abastecimento. No caso de Santo Antônio, foi perfuração de 2 poços, a gente está fazendo locação de mais perfuração de poços, para poder aquela água que está escoando ali não ser agente como agente do governo do Estado, levando saúde pública, levando qualidade de vida para as pessoas, participar de um conflito que às vezes é muito maior do que as pessoas que estão aqui dentro dessa sala. Esse conflito às vezes se dá muito mais por uma questão de ideologias e outras coisas mais, do que simplesmente pelo fato de você entender que dentro de uma bacia hidrográfica, dentro de um ambiente que você tem o recurso de forma muito escasso, se você não viver num ambiente de urbanidade, se você não conviver num ambiente condominal, onde cada um contribui com a sua parte, esse estado de conflito ele vai ser constante. E aquela história de farinha pouco, meu pirão primeiro, é muito ruim. E dentro do recurso hídrico, a gente convive aqui no dia a dia, lidando com o produtor rural, lidando com as pessoas. A gente tem uma fala que eu converso com os colegas meus da área técnica, é o seguinte: olha, final do ano não vai ter 13º, não vai ter bônus de Natal, não vai ter nada disso. É o que a gente fala com o agricultor, quando a gente fala assim: fecha a sua bomba, não irriga, para poder a água chegar para todos os usuários. E aí o recado aos usuários urbanos: esse tipo de reuso de água, ele é muito eficiente e diminui a demanda, né, da água tratada. A água que a gente trata, ela tem flúor, tem cloro, tem toda a condição sanitária para você fazer o consumo. Eu não preciso ter minha grama fluoretada. Para eu molhar a grama, eu molho com a água da chuva, que eu guardei durante o período de chuva. Para eu fazer uma outra coisa qualquer, um serviço de limpeza de calçada, outra coisa qualquer, eu faço com essa água que eu guardei do período chuvoso. Eu preciso de água fluoretada, clorada, para fazer minha higiene, para preparar meu alimento, para tomar meu banho, dar banho nas crianças, entendeu? Essa água aqui de reuso, você usa para uma infinidade de coisas. E no site da CESAM está lá como fazer esse modelo, e a gente fica bastante feliz quando a gente vê pessoas fazendo isso. Esses dias em Santa Teresa teve uma senhora que estava lavando a calçada, falou assim: olha, é da máquina de lavar. Eu falei: parabéns, isso aí. Então é fazer essa conscientização. A CESAM tem trabalhado aqui dentro do Comitê de Bacia e nas oportunidades que é dada a ela, para fazer essa voz chegar às pessoas. Se cada um for reduzindo o seu consumo, eu falo que a gente não é vendedor de Coca-Cola, a gente não quer o consumo máximo para a gente poder, a gente quer que as pessoas façam o consumo ideal. E aí todo esse trabalho de desenvolvimento junto às comunidades, fazer esse trabalho de educação ambiental, a gente tem feito para poder evitar que a crise hídrica ela seja pior. E essa proximidade com o agricultor, né? A gente, através dos debates, dos fóruns, a gente vai e participa, mostrar que o governo do Estado, né, através da CESAM, ele não está, em momento algum, querendo prejudicar o agricultor. O governo do Estado, através das suas unidades de trabalho. Segunda-feira eu fiz uma reunião em Santa Maria de Itibá, que a população estava com 1/3 de água para ser distribuída, a gente teve que entrar com o rodízio lá também, e a gente não foi no risco da lei, da questão do uso prioritário, para fazer com que os agricultores parassem de irrigar. A gente foi na conversa, no diálogo, e através da conversa e diálogo, a gente desse 1/3, a gente aumentou para metade. E depois, né, São Pedro ajudou, veio a chuva, e agora nós estamos lá com todo o volume necessário para distribuir a população chegando. Então, a gente tem que ter bastante compreensão, paciência e fé, principalmente nesse momento de quando você tem crise, mas é fé nas pessoas, que elas vão mudar, ao longo do tempo vão mudar. E só para encerrar, eu falo que combate à crise hídrica é muito parecido com a questão da educação. A barragem é importante, mas a barragem é construir cadeia, para a gente poder pegar e tirar e resolver o problema logo. A longo prazo é fazer escola, é fazer com que as pessoas entendam que, através do uso adequado do solo, do uso adequado
das práticas agrícolas naquele ambiente. A gente vai ter o recurso hídrico suficiente para produzir. Né? Então a gente tem aí um desafio muito grande, que é mudar esses paradigmas em relação ao uso do recurso hídrico aqui dentro da bacia do Santa Maria do Doce. E aí, para isso, tem vários órgãos trabalhando, o Comitê de Bacia, com o André e a turma toda lá do comitê, entendeu? A gente está firme aí para poder conseguir tentar fazer essa mudança de paradigma, porque se a gente não for junto, não chega em lugar nenhum. Obrigado.